No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 empresas que mais pagaram dividendos aí para os seus acionistas, então vem comigo ver as empresas que mais pagaram aí no vídeo de hoje. Eu sou o Gabriel e se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Minha Família Inveja, que a gente mostra para vocês o investimento em ações e em fundos imobiliários do jeito mais fácil possível para você poder ingressar nesse mercado e começar a criar a sua renda passiva e atingir a sua liberdade financeira. Sem enrolação, vamos lá, a empresa aqui que está no nosso top 5, beleza? Hoje eu vou falar 5 empresas que mais pagaram dividendos e a gente vai começar da quinta empresa até a que mais pagou, beleza? E para abrir o nosso top 5 aí a gente tem a empresa Bradespar com o código BRAP4, beleza? Mas antes da gente ver como é que tá a empresa, como é que é a empresa lá no Investidor 10, eu tenho que dizer que as empresas que eu trouxe aqui são de setores bons pra gente investir pensando em dividendos, então a gente tem ótimos setores aqui pra sua carteira previdenciária. E aqui a gente tem a Bradespar já na sua tela e a cotação dela tá R$ 24,50 e a Bradespar é uma empresa que possui ações da Vale. E olha só, aqui a gente pode ver que a Bradespar é uma companhia de investimento controlada pelo Bradesco e atualmente a companhia detém 6% aí da Vale do Rio Doce, que é uma empresa muito grande, é uma das maiores empresas aí da nossa bolsa e ela atua de forma indireta na administração superior, beleza? E olha só, o dividend yield dela também tá muito bom, distribuiu aí mais de 13% em dividendos nos últimos 12 meses, então essa aqui é uma empresa controlada aí pelo Bradesco que possui as ações da Vale, é um jeito de investir na Vale um pouco diferente, tá bom? Ela caiu um pouco, tem um bom PL, como vocês já sabem, o PL é o preço dividido pelo lucro, então aí com os lucros atuais da Bradespar ela consegue levantar o valor de mercado dela em 4,5 anos. O preço sobre VP dela também tá muito bom, preço justo dela quase R$50, então teria mais de 100% de potencial de rentabilidade de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, beleza? E aqui embaixo vamos ver um pouco mais sobre os dividendos, olha só, a média dos últimos 5 anos ficou aqui entre 13,79%, mas também teve muita influência do ano de 2021, beleza? Em 2022 pagou 11%, agora a média dos últimos 12 meses está em 13,03% e 2020 para trás teve aí dividendos pequenos também por causa que até embaixo explica o porquê, olha só, ainda o rompimento das barragens de Brumadinho em 2019 derrubaram as ações da Vale e também seus principais investidores, então como a Bradespar tem muitas ações da Vale e tem 6% da Vale, ela ainda sofre até hoje parte aí dos problemas que vieram com esse acontecimento em Brumadinho. E olha só, o lucro dela, ela tem variado bastante, o lucro dela em casos até teve lucro líquido aí negativo, então parte aí dos anos teve prejuízo, por exemplo, em 2015 teve um prejuízo de 2,59 bilhões e oscila bastante, por exemplo, em 2021 o lucro líquido foi de 8 bilhões, agora nos últimos 12 meses lucro líquido de 2,12 bilhões e essa é a Bradespar. A gente conhece outras empresas que também tem uma metodologia parecida, por exemplo, o Itaú e a Itaúsa controla o Itaú e aqui é um pouco diferente, mas não tanto, beleza? A Bradespar tem parte aí da Vale e atua também de forma indireta aí no conselho de administração, como a gente viu lá embaixo. Então, 13% aí pagou de dividend yield nos últimos 12 meses. É o top 5 da nossa lista. A gente vai ter empresas que pagaram mais ainda do que essa, beleza? Mas eu tento trazer aqui nesse vídeo não só empresas que pagaram muitos dividendos, mas também setores bons para se investir. Não trouxe qualquer empresa aqui, mas setores bons para se investir, setores que a gente conhece, setores que são bons para economia, são úteis aí para economia. Então, essa aqui é a nossa top 5, beleza? De mais empresas que pagaram dividendos aí nos últimos tempos. E o top 4 aqui é uma empresa que também provavelmente vocês conhecem, que é a Agro3. Eu vou colocar aqui no Investidor 10, a Agro3 pagou também um dividendo bem grande recentemente, beleza? Vou colocar aqui na tela para vocês. E olha só, a cotação de 24,28 aqui nos últimos 12 meses pagou 13,23%, pagou um pouquinho mais só do que a Bradespar. E olha só o dividend yield dela aqui embaixo, olha só, pagou dividendos melhores aí também, teve uma média até que ok aqui de quase 8%. Em 2022 pagou 17,5%, foi um dividend yield muito grande. E 2018 para 2020 não foi tão bom aí o dividend yield, mas também pagou um bom dividend yield de 13,23% nos últimos 12 meses. E o Agro3 é uma boa empresa aí para se investir. O agro é muito útil para o nosso país. Grande parte aí das exportações tem a ver com o agro, então é uma forma de lucrar bastante. É um setor que lucra bastante, beleza? Inclusive os lucros aqui nos últimos 12 meses oscilaram bastante, mas pro Agro3 foi aí de 256 milhões, beleza? 256 milhões de reais lucrados nos últimos 12 meses. E é um número muito grande, levando em consideração que o Agro3 é uma empresa que tem um valor de mercado de 2,49 bilhões. Então, esse lucro aqui representa quase um décimo aí do patrimônio inteiro da empresa. Inclusive, o patrimônio dela subiu bastante, olha só, em 2012 era de 586 milhões e agora é de mais de 2,250 bilhões, beleza? Então, a empresa também cresceu bastante, não só cresceu os dividendos, mas também cresceu em si bastante, beleza? E olha só, é uma empresa que tem bons números aqui na checklist do investidor. E o preço justo também, na fórmula de Benjamin Graham,
pagar é 35,11, então também teria um potencial de rentabilidade. Inclusive, agora, PL do Agro 3 tá um PL ok, abaixo de 15 a gente já considera um bom PL para se investir, e basicamente essa é a Agro 3, esse foi o dividendo que ela pagou nos últimos 12 meses, olha só. Inclusive, eu não comentei, mas olha só, aqui em novembro ela pagou R$ 3,21 de dividendos, beleza? Também em novembro de 2022 pagou R$ 3,23, então é uma empresa que tenta pagar aí bons dividendos. Nesse ano só teve um pagamento de R$ 3,21, mas foi um pagamento muito grande que representou bem mais aí do que 10% da cotação, foi 13,23% só em um pagamento. E esse foi o único pagamento que a Agro 3 fez aí nesse ano de 2023, então vou pedir para você comentar aqui embaixo, você prefere ações que pagam aí todos os meses, que pagam trimestralmente ou que pagam aí uma vez só no ano? Eu prefiro empresas que paguem aí recorrentemente para poder investir melhor os dividendos, assim a gente já pode reinvestir e no próximo mês, no próximo pagamento, receber mais dividendos. Mas comenta a sua opinião aqui embaixo, você prefere empresas que pagam uma vez no ano, 4 vezes no ano ou 12 vezes no ano? Comenta aqui embaixo pra gente saber a sua opinião. Também tem empresas que pagam 2 vezes no ano, pagam a cada semestre. Então comenta aqui embaixo pra eu saber a sua opinião. E a top 3 da nossa lista, vamos entrar agora no top 3 da lista, que não é outra empresa senão a Metalúrgica Gerdau. Colocando aqui na tela pra vocês, eu tô com a ação Goal 4, beleza? Aqui ó, Goal 4. Hoje tá custando R$ 10,55. A Gerdau, ela tem a Metalúrgica Gerdau e a Gerdau em si, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem a Goal 4, que é a ação que a gente vai falar hoje, que é a Metalúrgica Gerdau, e a gente tem a GGBR4, que é a Gerdau, beleza? Tem pouca diferença entre elas. E a empresa que a gente vai falar é a Metalúrgica Gerdau mesmo, beleza? Então, R$ 10,55 é a cotação. Caiu um pouco nos últimos 12 meses. Tem um PL aqui absurdamente bom, 3,97. Um pouco menor do que 4 aqui. Como eu falei, abaixo de 15 já é um bom PL. Então, ela tem uma capacidade de lucro muito boa. Aí, nos últimos 12 meses, ela demoraria aí, com esse lucro, 4 anos aí para levantar aí o seu valor de mercado. Tá com um P sobre VP bem abaixo. Tá com 39% de desconto e pagou quase 15% em dividend yield nos últimos 12 meses. Mas o que eu gosto de sempre lembrar é pra gente olhar o histórico do pagamento de dividendos. Olha só, a Gerdau aqui, a Metalúrgica Gerdau, pagou ótimos dividendos de 2021 pra cá. 20% em 2021, quase 10% em 2022 e nos últimos 10 meses quase 15%. Só que se a gente olhar o histórico, não tem outros bons dividendos a não ser em 2015. Então, não foi uma pagadora de dividendos recorrente aí. Na minha estratégia, na nossa estratégia aqui, a gente sempre tenta investir em empresas que têm um bom histórico aí de dividendos, não só nos últimos 2 anos, por exemplo, mas um histórico bom em geral, beleza? Uma pagadora recorrente de dividendos aí, a gente tenta investir dessa forma. Mas não muda o fato da Metalúrgica Gerdau ter distribuído bons dividendos aqui nos últimos 12 meses, tá aí em quase 15%, beleza? Além disso, é uma boa empresa na checklist do investidor. Ela tem uma margem líquida um pouco pequena, tá bom? Se a gente olhar o histórico da margem líquida dela, por vezes até tava negativo, mas a margem líquida dela não é tão grande, ela não consegue ter uma margem tão boa de lucro aí nas suas operações, nos produtos, mas boa parte aí dos lucros ela distribui para os acionistas. Mas também a gente pode ver aqui embaixo que o lucro dela é muito bom, olha só, nos últimos 5 anos o lucro dela saiu de 2,24 bilhões para agora 8,19 bilhões, ainda deu uma caída aqui, em 2021 teve 15 bilhões de lucro líquido, e se a gente olhar aqui desde 2009, que é o máximo que a gente pode ver aqui no Investidor 10, em 2009 teve o lucro de 500 milhões e agora teve um lucro de 8 bilhões, então cresceu muito os lucros desde 2009 aí, só foi crescendo. Teve anos, obviamente, teve um prejuízinho aqui em 2015 e 2017, beleza? Mas cresceu em geral os lucros de 2009 até 2023. Então, mesmo distribuindo bons dividendos aí nos últimos 2 anos, ela entra na lista do vídeo como as empresas que mais pagaram aí nos últimos 12 meses, dividendos para os seus acionistas, mas pra minha estratégia, na minha humilde opinião, não é uma empresa que eu colocaria no meu portfólio de ações por não pagar dividendos aí recorrentemente, não tem um histórico tão conciso pra gente poder analisar em relação aos dividendos. E a nossa top 2 aqui da nossa lista, a gente tem uma empresa que vocês conhecem, a gente já falou outras vezes aqui no canal, que é ninguém mais, ninguém menos que uma ação um pouco controversa. Muitas pessoas aí não gostam muito dessa ação, não gostam muito dessa empresa. Eu falo isso para investir, não gosto muito de investir nessa empresa, mas é a empresa Petrobras, pessoal. PET-R4 é a ação que a gente vai ver aqui hoje, beleza? Tá R$ 35,48, cresceu demais aí no último ano. Aqui no mesmo período, em 2022, estava R$ 18, então
quem investiu R$ 1.000 há um ano atrás, hoje teria R$ 1.863, então valorizou demais aqui, ó. Inclusive teve muitas oportunidades para comprar aqui em 2014, beleza? Olha só, chegou até a custar R$ 1,70 por ação a Petrobras aqui em 2016, lá no impeachment, beleza? Olha só, R$ 35 a cotação, valorizou quase 100% aí nos últimos 12 meses. Tem um PL extremamente barato, um P sobre VP ok, e aqui o dividend yield de mais de 20,44% em dividend yield. Lembrando que essa valorização toda interfere no dividend yield, beleza? Se tivesse o mesmo preço aqui de um ano atrás, de R$18 mais ou menos, o dividend yield seria muito maior. Isso porque o dividend yield on cost, ele vai aumentando quanto mais barato você paga aí pelas suas ações. Então quem comprou aqui, por exemplo, a R$18, tá recebendo muito mais do que 20%. E eu deixei aqui um vídeo na tela final, então fica até o final do vídeo pra ver essa tela final aí, porque o dividend yield é o segredo pra você ganhar dinheiro no longo prazo, beleza? Então, espera aí, fica até o final do vídeo pra conferir essa tela final. E se a gente olhar no histórico do dividend yield aqui em cima na Petrobras, no ano passado, em 2022, distribuiu 67,69%. Foi a empresa que mais pagou aí dividendos na história, beleza? Então, para cada R$100 mil, por exemplo, que você investisse, você ia ter só em dividendos 67 mil, quase 68 mil aí de proventos pro seu bolso. Então, foi a empresa que mais pagou dividendos aí na história, beleza? E novamente, assim como a gente tem com a Metalúrgica Gerdau, aqui a gente não tem um histórico tão bom de distribuição. Distribuiu só em 2014 e ficou de 2013 até 2020 sem distribuir praticamente nada de dividendos. Teve aqui em 2018 quase 1% e aqui um pouco mais de 2% em 2019, mas a gente não tem histórico tão bom. Então, para você investir, como eu mostrei lá embaixo, lá em cima, há 10 anos atrás, por exemplo, a R$1,70 aqui em 2016, você tinha que ou pensar em valorização ou ter muita esperança de algum dia a Petrobras distribuir dividendos, porque em 2016, quando tava lá R$1,70, não tinha distribuição de proventos, ela não distribuía nada em dividendos. Então, quem investiu lá foi um tiro meio no escuro. Obviamente, quem investiu naquela época aproveitou muito essa onda de dividendos que teve, além dessa valorização de quase 3.000%, tá? Que teve desde 2016 pra cá. Ó, se a gente olhar aqui, ó, de mais de 600%. Então, se a gente olhar aqui, olha só, de 2018, 2016 pra cá, valorizou mais de 600% somente as ações da Petrobras. Então, por exemplo, na nossa estratégia aqui não entra também a Petrobras por não ter um histórico tão conciso, além dela ser uma empresa estatal, beleza? Mas não muda o fato de ela ter distribuído aí mais de 20% nos últimos 12 meses e ser a top 2 da nossa lista. E olha só, a top 1 da nossa lista, a empresa que mais distribuiu dividendos aí nos últimos 12 meses, é uma empresa também no setor muito bom, que é a CSNA, Siderúrgica Nacional, e hoje a cotação dela tá R$15,59 e o dividend yield de 23,52%, tá um pouco maior do que outra Petrobras, e essa é a nossa empresa que mais distribuiu dividendos, além de valorizar 33%, inclusive, se a gente olhar aqui, ó, teve um salto muito grande na cotação aqui, de R$12 foi para quase 16, beleza? Ela tem um histórico um pouco melhor de distribuição, beleza? Não é tão bom assim, mas olha só, tem um histórico até que interessante nos últimos 3 anos, 2020 não pagou, 2018 até 2016 também não pagou, mas pagou aqui 6%, 5%, 4%, 14%. Então, nos últimos 5 anos o dividend yield médio dela é 6%, e aqui nos últimos 12 meses aqui o dividend yield atual é de 23,52%. Tá abaixo do preço teto, de acordo com o método Bazin aqui, o método Bazin teria como preço teto 20,83 aí. Teve prejuízo aqui no último ano, mas em geral em 2021, olha só, lucrou 13 bilhões, em 2022 lucrou 2 bilhões. Mas mesmo com esse lucro líquido aí no prejuízo, nos últimos 12 meses, ela pagou mais de 23% em dividend yield. Então, olha só, 23,52% da CSNA, Siderúrgica Nacional. Então, comenta aqui embaixo se você tem alguma dessas empresas. Essas foram as 5 empresas que mais pagaram dividendos aí nos últimos 12 meses. Lembrando que nenhuma ação aqui é recomendação de investimento. A gente não tá recomendando investir nessas empresas, até porque a gente não pode investir só olhando para dividend yield, beleza? A gente tem que analisar o setor da empresa, a margem de lucro dela, a capacidade de gerar lucro e também todos os outros indicadores fundamentalistas que a gente usa para analisar uma empresa, beleza? Então, nunca invistam só pensando em dividend yield. E essas foram as 5 empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Se inscreve aqui embaixo e ativa o sino das notificações e deixa seu like pro YouTube entender que você gosta desse canal e quer receber mais vídeos assim como esse. Basicamente esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até mais.